O Landon começa dizendo que nós temos aqui. Ele fala que ele precisa dizer alguma coisa, que ele vai tentar se aproximar e diz que ela é muito bonita. Ele pergunta como ela vai e ela diz oi pra ele. Ele pergunta qual é o nome dela e ela diz que o nome dela é Jules. Ele fala que é um prazer e ela diz que é um prazer também. Ele fala que ela é muito linda e ela agradece. Ele fala que não queria interrompê-la, mas que ele gostou do que viu e pensou que deveria falar isso pra ela. Ela agradece e ele pergunta como está indo o dia dela. Ela fala que está indo bem e pergunta como está o dia dele. Ele fala que está tendo um dia abençoado e conta que acabou de se mudar pra Miami. Ela diz, olha, legal. Ele fala que veio de Houston e ela pergunta o que ele está achando. Ele fala que é legal e que está se familiarizando. Ele pergunta se ela é dali. Ela diz que basicamente é. Ele fala, legal, legal. Ele fala, você disse basicamente? E adivinha só da onde ela é. Ela diz que nasceu no Brasil, mas que já mora ali desde os 3 anos dela. Ele fala, basicamente você é de Miami. E ela diz que basicamente. Ele fala que talvez eles devessem se conhecer. Ela diz, claro, e diz que vai passar o número para ele. E ele diz que tudo bem. Ele pergunta se ela pode digitar se não for um incômodo. Ela fala que só estava indo em um pequeno restaurante ali na frente e pergunta o que ele está fazendo. Ele fala que só estava indo visitar a família dele. Ele fala que eles moram por ali e ela pergunta se ele já tem algum plano para hoje. Ele fala que na verdade não e pergunta que tipo de comida que ela gosta de comer. Ela diz que tem um lugarzinho tipo italiano que vendem pizzas, sanduíches, muitas coisas boas. Ele fala Ela pergunta se ele quer se ele não estiver fazendo nada. Ele fala que é claro, mas que ele queria dar um tempo ali com ela para eles se conhecerem primeiro. E ela diz que tudo bem. Ele pergunta se é ali perto, ela fala ali pertinho. E ele diz que tudo bem. Ele fala que se ela preferir, o carro dele está bem ali. E ela diz que tudo bem. E ela fala, esse aqui que é o seu carro? E ele fala, E ela diz que tudo bem e fala que é legal. E ele agradece. Ele fala, galera, não vou mentir não, ela parece ser legal. E diz que ela também é linda. Ela fala que gostou do carro dele e ele agradece. E ela é muito legal. Ele pergunta se ela tem algum tempinho para eles conversarem. E ela diz, sim, claro. E diz que eles podem conversar. Ele pede para ela falar um pouco sobre ela, já que ele não sabe ainda quase nada sobre ela. E ela diz, o que você quer saber? Ele fala que realmente não conhece ela e que pode ser o que ela achar que ele gostaria de saber. Ela fala, não sei, Miami é o meu quintal, e pergunta, o que você tá achando? E pergunta, já saiu para algum lugar? E ele fala que na verdade não. Ele fala que estava viajando e que acabou de se mudar para ali. Ela pergunta o que ele gosta de fazer. Ele fala que ele gosta de comer bem, gosta de fazer exercícios e fala que ele gosta de se divertir de várias formas. Ela fala que entende e fala que Miami é um lugar divertido. Fala que eles têm boa comida, bons clubes, ele fala boas mulheres. Ela diz, claro, mulheres bonitas, boa energia e fala que é uma cidade que nunca dorme. A qualquer hora do dia tem algo para fazer. Ela fala jet ski é divertido, andar de iate. Ele pergunta o que ela gosta de fazer. Ela diz que gosta de tudo. Fala que gosta também de fazer exercícios, gosta de boliche. Ele fala que nunca jogou boliche. Ela diz que vai a alguns lugares que várias celebridades aparecem. Um lugar divertido. Ele fala, é legal? Ela é muito legal. E diz que pelo menos ela gosta. Ela fala que ela pode levá-lo para dar uma voltinha e ele fala, tudo bem. Ele fala que com certeza. Ele pergunta se ela é solteira e ela fala que é solteira. Ele pergunta quanto tempo e ela diz, e diz que é muito tempo. Ele fala, quanto tempo é muito tempo? E ela diz que há uns 4 anos. E ele fala, 4 anos é muito tempo. E ele fala que realmente é. Ela pergunta e ele fala que também cerca de 5 anos. E ela, não, ele fala, eu juro. Ele pergunta pelo que ela está procurando. E ela diz, olha, eu tô procurando alguém divertido, alguém tranquilo, alguém que possa cuidar dela, que saiba tratá-la como uma princesa. Que ela é. Ele fala, entendi. Ele pergunta o que ela faz e ela diz que atualmente ela está estudando enfermagem. E diz que nas horas vagas ela faz bicos, como garçonete, bartender, coisas assim. Ele fala, legal, legal.
Ele pergunta se ela tem filhos e ela diz que não tem filhos. E diz, graças a Deus, sem crianças. Ela diz que não é pra ela por enquanto, talvez quando ela tiver uns 30. Ele pergunta quantos anos ela tem e pergunta se é 25, mas ela diz que é 28, ou seja, tá quase chegando nos 30, né? Ele fala que ela parece realmente ser muito jovem e ela diz que ele também. Ele fala que muitas pessoas dizem que ele parece ser mais velho. Ela fala que talvez por conta da barba, mas que ele tem um rosto jovem. E ele agradece. Ele pergunta quais as qualidades dela que ele gostaria de saber, mas ela fala que ela acha que é melhor ele descobrir por ele mesmo. E ela fala, não posso simplesmente contar minhas qualidades aqui. E fala que assim ela pode criar um mistério. E ele fala, tudo bem. Ele pergunta o que ela curte em uma pessoa. Ela fala que talvez uma pessoa que saiba se divertir, mas também se focar nas coisas certas. Que se preocupa com o dinheiro, os negócios, cuida também da saúde. Fala que tem que ter um equilíbrio entre se divertir e levar a vida a sério. Porque é preciso também planejar o futuro. E ele fala que também concorda com isso. Ela fala que não dá para ter um e não ter o outro. Ela fala que também se você trabalha o tempo todo e só faz isso também fica chato. Ela fala que é preciso trabalhar, mas também se divertir. E diz que precisa ter um equilíbrio. Ele fala que já ele procura mulheres que obviamente sejam inteligentes, fiel, alguém que ele possa realmente se conectar a nível profundo, alguém que também seja divertida, que ele possa se identificar. O que é mais importante? Alguém que esteja alinhado com ele, alguém que eles tenham o mesmo objetivo, com um olhar para cima. Ela diz, o olhar no topo. Ele fala, exatamente isso, para a cobertura. Ela pergunta se ele tem filhos, mas ele fala que não tem, mas diz que pretende ter. Ela diz que hoje em dia isso está se tornando raro, e fala que a essa altura todo mundo tem um filho. E ele fala que ele também se sente assim. E ela, sério? Ele fala, eu me sinto assim também. Ele fala, então, o que você procura em um cara? Qual o seu tipo? Ela diz que um cara que tenha dinheiro. E ele, que tenha dinheiro? E ela diz que, sinceramente, um cara que possa cuidar dela, comprar roupas pra ela, anel, cordão. Ela fala que ele tem um carro legal e que isso com certeza não é um problema pra ele. E diz que dá pra ver. E que com certeza ele faz o tipo dela. Ele pergunta como assim, ela fala que dá pra ver que ele trabalha duro. E fala que é um carro legal e tal. E pergunta, é seu carro, né? Ele fala, é meu carro. Ela, é seu carro? Ele fala, é. E ela diz, só pra confirmar. Ele pergunta por que isso importa. E ela diz, você me perguntou qual é o meu tipo, né? Ele fala que sim, que ela disse que é um cara que tem a grana. E ela diz, é isso aí. Ele fala, então é isso. E ela diz que começando por aí. E fala que esse é o ponto de partida. Ele pergunta por que o ponto de partida dela começa por isso. E ela diz porque todo mundo tem um padrão. E fala que é claro que todo mundo precisa de dinheiro e tal, mas que ele perguntou o tipo dela. Ela fala que o tipo dela é um cara que não a obriga a trabalhar. E ele pergunta como assim. E ela fala que se ela tiver com o tipo de cara dela, ela não vai precisar trabalhar. E ela diz que ela não deveria ter que trabalhar se ela tiver com um cara que faz o tipo dela. E ele fala, como assim você não deveria trabalhar? Ela diz, olha, porque eu não deveria ter que fazer isso. Ele fala, então você vai ficar sentada o dia todo? E ela diz que ela não deveria ter que trabalhar. Ele fala, olha, você disse que tá estudando enfermagem, né? E ela diz que tá, mas diz que isso é para um plano B, mas que o primeiro plano dela é encontrar alguém. Um marido rico, com certeza. Ele fala, entendi. Pra basicamente gastar o dinheiro todo com você. Ela diz, se é assim que você vê, não é assim. Ele fala que só está tentando entender e fala que tá difícil. Ela fala que ela não acha e diz que ali é Miami. E fala que é mais ou menos um padrão isso aí. Ele fala, entendi, então o que você espera de mim? E ela diz que eles podem começar indo almoçar. Ele fala começar e ela diz que sim. E diz que eles podem almoçar e depois ver no que vai dar. E fala que ela gostou do que viu até agora. Ele fala que ele sente que as intenções dela são erradas. E ela diz, olha, você ainda não conhece as minhas intenções. Ele fala, você acabou de dizer que se você tiver com um cara que você gosta, ele não vai deixar você trabalhar. E ela diz, sim. E que o cara vai ter que cuidar de você. Pergunta, mas por quê? O que você vai contribuir no relacionamento? E ela diz que vai contribuir com as qualidades dela. Ele fala o corpo e a aparência. E ela diz que também. Ele fala também.
Ele fala que isso dá para encontrar em qualquer lugar. Ela fala, não, em qualquer lugar não. Ela diz que ela é divertida e que a vida dele vai ser muito divertida. Ele fala, divertida. Ela diz que ele tá muito tenso. Ele fala que ele não está tenso, mas que isso tá soando meio brega para ele. E ela diz que isso é a vida real. Ele fala que ele não acha que isso seja a vida real. E que para ele isso não tem nada de real. Ela diz honestamente. Ele fala que não sabe se ela realmente gostou dele. Ela pergunta se primeiro eles não podem sair para almoçar, que depois eles podem partir daí e conversar. Eles podem depois sair, fazer compras, e que ele talvez possa dar algo legal para ela. Ele pergunta por que ele compraria qualquer coisa para ela, e diz que não conhece ela. Ela diz que parece que ele tem condições para isso. Ele fala que ele tem condições, mas que isso não significa que ele vai gastar o dinheiro dele com ela. E fala que não conhece ela. E fala que eles acabaram de se conhecer. Ela fala, eu sei, mas a gente pode continuar se conhecendo melhor depois disso. Ele fala que não está curtindo o rumo dessa conversa. E ela diz que só está sugerindo. Ele fala que ele está sentindo que ela acha que com essa atitude ela vai conseguir alguma coisa com ele, mas que isso não vai funcionar com ele. E ela, tudo bem, vamos almoçar pelo menos. Ele fala, não, beleza, calma aí, sai aí pra gente conversar. E ela, vamos almoçar. Ele, sai rapidinho. E ela, vamos almoçar. Ele fala, sai rapidinho. Ele pergunta, por que você acha que toda essa conversa é normal? E ela pergunta, como assim? E ela pergunta por que ele está se afastando dela. Ele fala porque ele acha que não está fazendo sentido e que ela quer que ele gaste o dinheiro dele. E diz que ele não quer. E mais uma vez ela chama para sair, mas ele fala, não, já tô ligado na sua intenção. Ela fala que não é bem assim, mas ele diz que ela tá com a mentalidade errada. E diz que ele não curte esse tipo de pessoa. E ela fala, caramba, sério? Ele fala que é exatamente isso. Ela diz, você vai embora agora. Ele fala que ela que escolheu isso. E que fez ele perder o tempo dele.